Marina, seu áudio está desligado. Prontinho. Boa tarde, gente. Meu nome é Marina Paredes, em nome da comissão da 15ª Semana de Gestão de Políticas Públicas. Dou boas-vindas a todos e todas ao primeiro dia do nosso mini curso de ODS. A gente teve um pequeno probleminha com a questão do link, mas eu estou redirecionando todo mundo aqui para a sala, peço desculpas por isso. Por questões de controle de presença para certificação, a gente pede que todos mandem os nomes aqui no chat, agora no início e também ao final da nossa gravação, então, por favor, podem começar a colocar os nomes de vocês. Para o primeiro dia hoje do nosso mini curso, a gente conta com a Gabriela Chabu e também vamos ter a participação da Yumi Nagani fazendo comentários. A Gabriela é graduada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, mestre em Políticas Públicas pela UFBC, especialista em Desenvolvimento Local e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e atua como analista de políticas públicas desde 2014 e desde junho de 2019 apoia a implementação dos ODS na cidade de São Paulo. A Yumi é bacharel em GPP pela Universidade de São Paulo, aqui pela EASH, com especialização em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e atualmente integra o Programa de Acesso à Informação da Artigo 19. Sejam muito bem-vindas, Gabriela e Yumi, fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Em nome da comissão, agradeço vocês. Passo agora a palavra para a Gabriela iniciar a apresentação de hoje. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sejam bem-vindos. Sim, dá para ouvir bem. Maravilha. Sejam bem-vindos, então, a esse mini curso de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Gestão Pública e Sociedade. Como a Marina já adiantou, meu nome é Gabriela Chabu, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo. Além de mim, vocês vão contar nesse mini curso com o professor Paulo Almeida e a Yumi Nagani, que trabalha no artigo 19. Então, a gente tentou trazer para vocês, nesse mini curso, essa proposta de perspectiva de trazer a perspectiva do poder público, a perspectiva da academia, a perspectiva da sociedade civil. Então, só começando apresentando a nossa programação aí desse curso, né? Então, hoje eu vou fazer uma fala mais introdutória, uma proposta de contar para vocês o que é a Agenda 2030, quais são os antecedentes, contar mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobre o processo de localização dos ODS. E amanhã a gente vai ter uma roda de conversa, onde a gente vai tratar, então, sobre os desafios de implementação dessa agenda a partir das perspectivas da sociedade civil, da academia e do poder público. Essa é a programação do nosso curso. Como a Marina já adiantou, né, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em políticas públicas. Não sou graduada em gestão de políticas públicas, sou graduada em relações internacionais. Mas invejo vocês, graduandos aí da gestão de políticas públicas, acho que é um curso super interessante. E eu, então, fiz o mestrado em políticas públicas e fiz uma especialização em objetivos de desenvolvimento sustentável pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. E eu estou trabalhando na Prefeitura de São Paulo desde 2016, mas antes disso eu trabalhei no Ministério da Educação como analista de políticas públicas também. Eu sou concursada da Prefeitura e desde 2019 que eu trabalho na Secretaria de Governo Municipal com a implementação dos ODS na cidade de São Paulo. Sobre a nossa programação de hoje, né? O que a gente tem para hoje? Eu quero fazer uma breve, então, era essa breve apresentação que eu queria falar quem eu sou, né? E por que eu estou dando esse curso para vocês, por que a minha experiência faz com que faça sentido eu trazer um pouco dessa agenda para vocês. Eu dividi a nossa programação de hoje em 3 momentos. A gente vai falar sobre os antecedentes da Agenda 2030,
Então, né, nesse momento, eu quero tratar com vocês sobre o que foi o histórico de pactuações que levou à pactuação da Agenda 2030, e quero tratar especificamente, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, porque eles são a pactuação imediatamente anterior aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então faz sentido a gente se debruçar sobre eles, até para comparar quais são as diferenças entre os ODM e os ODS. Na segunda parte do nosso curso hoje, eu quero falar para vocês um pouco mais sobre cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não vou falar das 169 metas dos ODS, porque a gente não teria tempo de fazer isso, mas eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais sobre o conteúdo desses 17 objetivos e o que eles contemplam e o que eles não contemplam, né? Às vezes eu acho que é mais interessante a gente até saber o que eles não contemplam do que, de fato, o que eles contemplam. E a última parte que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a questão da localização dos ODS. Ou seja, especificamente sobre como essa agenda, que é uma agenda global, é traduzida para a realidade local, para a realidade dos municípios, e de como isso é importante das públicas. Então, na verdade, a parte mais importante, a parte mais interessante para vocês é o que é essa agenda, como essa agenda impacta a elaboração, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. Aí eu coloquei aí um momento extra, que é um momento merchan, que é um momento em que eu quero divulgar algumas coisas para vocês, mas a gente já chega lá. Então, essa é a nossa programação de hoje, né? Eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para fazerem perguntas. Eu não sei como que a Marina tem organizado os minicursos, se vocês fazem perguntas pelo chat. Eu estou compartilhando a tela, então eu não consigo acessar, não consigo ver o chat ao mesmo tempo que eu estou compartilhando a tela. Mas se vocês tiverem dúvidas, comentários, questões que vocês querem saber mais, eu peço que vocês escrevam no chat, e aí a Marina vai me contando o que vocês estão, né, quais são as dúvidas, e depois a gente faz, ao final de cada uma das três partes, a gente faz uma abertura para que vocês possam fazer as perguntas pelo microfone também, enfim. Então, a ideia é que eu faça uma exposição hoje, mas que seja uma exposição dialogada, para que a gente possa subsidiar a nossa conversa de amanhã, onde estarão presentes o professor Paulo e a Yumina, para a gente tratar mais da questão dos desafios de implementação e para falar um pouco mais, fazer uma roda de conversas mesmo sobre essa implementação. Então, para essa primeira parte, né? Quais são as perguntas norteadoras aí desse primeiro momento, né? Eu quero que a gente passe pelo conceito de desenvolvimento sustentável, passe pela agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, comparando eles com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quero que a gente discuta um pouco como foi o processo de definição da Agenda 2030, se esses ODS são legalmente vinculantes e quais são os principais princípios da Agenda 2030. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é qual é a diferença entre Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Marina, vê se alguém se inscreve no chat para comentar essa pergunta para mim, por favor. Fico acompanhando aqui, Gabriela, pode deixar. Mas se vocês também quiserem abrir o microfone, o que é a Agenda 2030 e o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Vocês sabem qual é a diferença entre essas coisas, né? Essas duas coisas muitas vezes são usadas como sinônimos. Agenda 2030, ODS, como se fossem a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu preciso que a gente faça é estabeleça o que é a Agenda 2030 e o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Depois, a partir daí, vocês podem usar mais ou menos como sinônimo e vai dar tudo certo.
Alguém se inscreveu, Marina, para falar sobre qual que é a diferença entre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? A Nathalie acabou de dizer no chat que os ODS são os meios pelo qual se pretende atingir a Agenda 2030. Maravilha. É exatamente isso. Na verdade, a Agenda 2030, ela é... Muito obrigada pela sua participação. Na verdade, a Agenda 2030, ela contempla um preâmbulo, né? Então, contempla um documento com diretrizes norteadoras, e os ODS são parte da Agenda 2030, são a parte que a gente chama de parte operacional da Agenda 2030. Essa parte operacional são justamente as metas e os indicadores que a gente quer usar para monitorar os avanços em relação aos temas que foram considerados prioritários pela Agenda 2030. Então, é importante... Vocês podem... Gabi, Oi. Tivemos só mais um comentário aqui. O Lucas disse que sabe que uma delas tem influência do Brundtland Report de 1987. Ambas têm influência, né? Então, basicamente, vou chegar lá, tá nos slides. A Agenda 2030 é, então, esse compromisso que foi estabelecido pelos estados em 2015, e ele contempla, além desse preâmbulo, dessas diretrizes, dessas ideias gerais, esses princípios que a gente também vai tratar deles, ele contempla ainda essa parte operacional. Então, os ODS são a parte operacional da Agenda 2030. A partir de agora, vocês sabendo a diferença, vocês podem usar os dois como sinônimos, porque, basicamente, a Agenda 2030 contempla os ODS. A Agenda 2030 é maior do que os ODS. Ela contempla esse preâmbulo e essas diretrizes, além dessa parte operacional de metas, que é o que vai nos ajudar a pensar, a definir como a gente vai chegar nesse lugar que a gente quer em 2030. Então, como foi o Lucas que falou, né? Onde que a gente começa essa discussão sobre o que é o desenvolvimento sustentável? Bom, a gente começa em Estocolmo, em 1972, né? Mas, na verdade, o termo ficou conhecido, ficou famoso num relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecido como Relatório Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtland, de 1987. Então, basicamente, o conceito de desenvolvimento sustentável ficou aí estabelecido nesse relatório, que é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, é exatamente isso que o Lucas colocou. É daí que a gente parte desse conceito de desenvolvimento sustentável, que é essa ideia de a gente tem que garantir que as gerações futuras possam satisfazer as suas próprias necessidades. É um pouco abstrato, mas aos poucos a gente vai chegando lá. Eu trouxe esse esqueminha, que é daquele site Descomplica, muita gente que estudou para vestibular conhece, né? Eu gosto desses esqueminhas mentais, né? Desses mapas mentais, para tratar do histórico das pactuações internacionais. Então, como eu falei para vocês, a gente teve uma conferência em Estocolmo, em 1972, que já tratou sobre esse tema do meio ambiente, né? Da relação do homem com o meio ambiente. Só que foi na Rio 92, que foi uma conferência das Nações Unidas para tratar de temas de meio ambiente e desenvolvimento, que essa questão do desenvolvimento sustentável foi de fato disseminada. E por que a Rio 92 é mais importante do que essa conferência de Estocolmo de 1972? Porque nessa conferência de Estocolmo de 1972, a gente teve uma participação mais tímida dos países, né? Ela foi a primeira conferência internacional sobre meio ambiente, e ela alerta aí sobre as questões relacionadas a consumo excessivo, indiscriminado dos recursos naturais, e ela entra nessa polêmica do crescimento zero, né? Que na realidade, então o problema são que os países estão consumindo recursos naturais para promover o seu desenvolvimento, então a gente tem que discutir como que a gente faz para crescer sem
sem impactar o meio ambiente. Ah, então a gente não cresce. Né? Então, essa é uma polêmica que surge em torno da questão do desenvolvimento sustentável, e isso vai agregando ao conceito de desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável começa muito mais voltado para as questões de meio ambiente, e por meio dessa polêmica, né, por meio dessas polêmicas, a gente vai agregando as questões relacionadas à economia, à sociedade. Então, você promover um desenvolvimento sustentável, ao final desse processo que vocês estão vendo, desse histórico de pactuações internacionais, a gente vai chegar num conceito de desenvolvimento sustentável, que é o conceito que eu quero que vocês carreguem desse mini curso, que é aquele desenvolvimento que ele contempla a preservação do meio ambiente, mas garantindo um crescimento econômico e a inclusão social. Então, é esse tripé da sustentabilidade que a gente trabalha, que é a questão da economia, da sociedade e do meio ambiente. Então, a gente teve, então, a conferência da Rio 92, onde foi formulada a Agenda 21, que estabeleceu metas para serem adotadas pelos países participantes. E a gente teve, na sequência, então, a Rio mais 10, a Rio mais 20, e foram... A gente vai chegar nelas já já. Mas, basicamente, a gente tem aí esse histórico de pactuações internacionais que levam a esse processo. A gente não pode esquecer que essas conferências todas, elas impactam a elaboração da Agenda 2030 e a assinatura desse documento em 2015. Então, a gente tem que ter isso como pano de fundo. Bom, mas antes da gente chegar na Rio mais 20, que ela é muito importante para essa nossa discussão, para esse nosso processo, a gente tem que falar do que foi uma primeira pactuação internacional que estabeleceu metas para objetivos de desenvolvimento. Então, a gente ainda não estava falando de um desenvolvimento sustentável, a gente estava falando de objetivos de desenvolvimento do milênio, porque eles foram pactuados nos anos 2000. E essa foi uma primeira experiência de pactuação internacional entre as 191 nações que compunham as Nações Unidas naquele momento. Bom, eles estão aí, né? A gente vai tratar especificamente sobre cada um deles quando a gente for compará-los com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são muito importantes porque eles estabelecem um paradigma. Eles estabelecem, olha, poxa, definir meta é uma boa ideia. Porque a gente definiu as metas do milênio e aí o sucesso, né, os países realmente se engajaram na busca dessas metas. E isso trouxe para as pactuações internacionais essa ideia de que, poxa, estabelecer metas é bom. Estabelecer metas para o desenvolvimento é uma boa estratégia para motivar os países no sentido de alcançar esses objetivos. Então, é por isso que os objetivos de desenvolvimento do milênio são tão importantes. Apesar deles serem muito importantes, eles são bem diferentes dos ODS, né? Então, eu queria mostrar para vocês com esse quadro como eles se diferenciam dos ODS, né? Então, os ODMs compunham aí 8 objetivos que estavam desagregados em 21 metas. Esse processo, ele ficou conhecido por não ter sido um processo, assim, de muita participação social, não teve, assim, muita negociação. Foi um processo um pouco a portas fechadas, né, entre os países para a definição dessas metas. Então, não houve tanto envolvimento da sociedade civil ou tanta discussão dos corpos técnicos dos países nessa discussão. Mas ficaram definidos objetivos e metas por um grupo de especialistas. Então, essas 8 metas desdobradas, 8 objetivos desdobrados em 21 metas, onde o foco maior era a questão social. Por que o foco maior era a questão social? Eles foram estabelecidos nos anos 2000, logo depois de uma série de conferências internacionais da década de 90, que trataram sobre temas sociais, como habitação, mulheres, temas sociais. Então, ficou muito claro que, nesse momento, a prioridade, né, da pactuação internacional eram as questões sociais. Mas uma das questões mais importantes de diferença entre os ODM e os ODS
é que os ODMs tinham como foco os países em desenvolvimento, principalmente os mais pobres. Então, essas metas estavam voltadas para esses países que são países em desenvolvimento ou países que naquele momento tinham um grau de desenvolvimento menor. Como se os países desenvolvidos já tivessem resolvido todos os seus problemas e não precisassem buscar a melhoria em diversos temas. Então, ficou muito claro, né? Fica muito claro um pouco mais de cima para baixo. Essa relação um pouco mais... existe um padrão de desenvolvimento e alguns países ainda não alcançaram esse padrão de desenvolvimento, então eles precisam se esforçar para chegar aqui. E quando a gente olha para os ODS, a gente vê que a conversa é bem diferente, né? Então, a gente está aí em outro momento, né? Então, a gente está aí 15 anos depois. Então, os ODM foram estabelecidos em 2000, com um prazo para serem cumpridos até 2015. E quando chegou em 2015, ou antes da gente chegar em 2015, já se discutia qual seria a agenda internacional que substituiria os ODMs, dado que eles foram um exemplo de sucesso, né? Apesar dos percalços, apesar dos pesares, ter estabelecido os ODMs apoiou os países a buscar o desenvolvimento, principalmente nas questões sociais. Diferenças, então, entre os ODMs e os ODS. A gente tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão divididos em, pasmem, 169 metas. É muita meta, é muita coisa, é muita informação. Mas a gente tem que entender que foi um processo de negociação que envolveu os países ativamente, que contou com a participação da sociedade civil e outros atores com diferentes interesses, perspectivas. Uma pactuação, que é uma pactuação mais participativa, necessariamente o resultado vai ser um número maior de compromissos, porque, na realidade, cada grupo, essa sociedade que não é homogênea, cada grupo vai demandar a inclusão de metas relacionadas para suas demandas. Então, esse processo foi um processo bastante participativo. E os ODS, eles tratam de temas que falam do crescimento econômico, da inclusão social e da proteção do meio ambiente, então, nesse conceito de desenvolvimento sustentável mais abrangente, nesse conceito de desenvolvimento sustentável que engloba essas três perspectivas do econômico, do social e do ambiental. E a grande diferença é que o foco dos ODS são todos os países. Então, mesmo a Suécia ou a Noruega, que tem uma questão de diferença de remuneração salarial entre homens e mulheres muito menor do que a do Brasil, ainda assim eles têm a avançar em algumas metas, em alguns objetivos, em relação a alguns indicadores. Então, isso é muito interessante, porque esse esforço é coletivo, né? Fica claro, então, que todos os países têm aí a avançar em relação a esses objetivos e essas metas. E como que foi esse processo, então, de definição dos ODS, né? Então, eu falei para vocês que o processo da Rio+20 foi importante nesse processo de definição dos ODS. Então, essa conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, 20 anos depois da conferência que ficou conhecida como Eco 92, ela foi importante porque ela contou com a participação da sociedade e ela iniciou um processo de contribuição da população com a definição dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que durou entre o final dessa conferência em 2012 e o ano de 2015. Então, diferentemente dos ODMs, que foram definidos a portas fechadas por um grupo de especialistas, os ODS foram amplamente debatidos entre os grupos sociais, entre a comunidade internacional. E essa comunidade internacional entendida não só como os países e os seus representantes, mas a sociedade civil organizada, a academia, as instituições de ensino, a iniciativa privada. Então, o processo de definição dos ODS foi esse processo muito mais participativo e muito mais inclusivo. Uma última coisa, né? Então, mas essa é uma agenda global, né? O que isso tem a ver com as políticas públicas?
a gente está aqui na semana de políticas públicas, o que isso tem a ver, né, com as políticas públicas. Eu gostaria muito que ao final desse curso vocês percebessem, né, que os ODS são uma linguagem, eles são uma língua, e quando a gente fala essa língua, a gente potencializa as trocas a respeito das políticas públicas em todos os níveis. Então, os ODS tratam de problemas sociais que são enfrentados por todos os países, por todos os estados, por todos os municípios. Então, eles são insumo para a política pública. Então, eles cobrem praticamente os principais temas de política pública global, nacional e municipal. Então, é por isso que eu acho que é importante que vocês conheçam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá, mas eles são legalmente vinculantes, ou seja, os países que não cumprirem vão sofrer uma sanção da ONU, o tribunal vai julgar que esses países estão em descumprimento do acordo internacional. Não. Tanto os ODS como os ODMs, eles são originados em resoluções apoiadas pelo Brasil e praticamente por todas as nações, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, eles foram aprovados como resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, eles não são um compromisso jurídico que obrigue os países a cumprir esses compromissos. Eles são um comprometimento de cunho diplomático, ético, político. Então, eles são compromissos políticos que norteiam a atuação dos estados no sentido no sentido do desenvolvimento sustentável. Tá, mas não é só, como eu falei para vocês, a Agenda 2030 não é só a parte operacional, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Contempla a Agenda 2030 também uma série de princípios e diretrizes. Né? Eu esqueci de colocar aí para vocês, mas o lema da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. Esse é o lema da Agenda 2030, esse é um princípio da Agenda 2030. E além desse princípio, a gente pode definir aí outros 5 princípios, ou ficaram conhecidos como 5 P's. Né? Então, basicamente, são princípios que norteiam o estabelecimento das metas. Então, os 5 P's, né, são pessoas, planeta, prosperidade, parcerias e paz, são esses grandes temas que a agenda contempla. Então, a agenda contempla temas de erradicação da pobreza e da fome, de garantia da dignidade e igualdade, mas também contempla temas de proteção de recursos naturais, de questões relacionadas a garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza, mas também a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, e tudo isso por meio de parcerias. Então, basicamente é isso. Essa foi a nossa parte 1. Abro para perguntas, dúvidas, questionamentos, desconfortos. Vou beber água enquanto a Marina vê se tem alguém que está com dúvida sobre essa primeira parte no chat. Gabriela, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Meu nome é Ana, eu estudo Relações Internacionais. Uma coisa que fica muito vindo na minha cabeça, assim, na graduação eu tive uma matéria chamada Sociologia do Desenvolvimento. E aí o que a gente fez foi basicamente olhar para essa ideia do desenvolvimento e criticar. E aí o que fica sempre voltando na minha cabeça tipo, os ODS são baseados nessa ideia de desenvolvimento sustentável, que, como você trouxe no começo, é um desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Só que se todos os países do mundo quiserem se desenvolver como a Europa, por exemplo, não vai ter planeta. Então, eu fico nisso, assim, porque ao mesmo tempo que é um instrumento muito avançado no campo de relações internacionais, é problemático por um lado, né? Tipo, como que a gente... Tipo, é o que a gente tem, mas ao mesmo tempo não é suficiente, assim. Eu fico nessa. Claro, Ana. A sua pergunta é super pertinente, Ana.
realmente, se a gente estabelecer as mesmas estratégias de desenvolvimento que foram adotadas pelos países que hoje a gente considera desenvolvidos, a gente realmente não vai ter planeta para que todos os países alcancem esse tipo de desenvolvimento. Mas o que a Agenda 2030 traz é que a gente tem que ter soluções criativas e desenvolvimento de novas tecnologias para que o desenvolvimento possa se dar por meio de explorar novas estratégias e novos recursos. Então, por exemplo, a gente sabe que, a gente vai chegar lá no ODS 7, a gente sabe que a gente tem uma questão da fonte de energia. A gente tem uma questão da fonte de energia em que a gente ainda é muito dependente dos combustíveis fósseis. E a gente sabe que esses combustíveis fósseis não só emitem gases poluentes, aumentam o efeito estufa, a gente sabe que eles também são recursos escassos, limitados, e que a gente não vai ter eles para sempre, que a gente precisa se adaptar e que a gente precisa inovar nas nossas fontes de energia para conseguir dar conta de promover um desenvolvimento que proteja o meio ambiente. Então, eu concordo com você, se a gente mantiver os padrões de produção e consumo que a gente tem atualmente, entendendo essa ideia do desenvolvimento, a gente não vai conseguir que os países se desenvolvam e continuar tendo um planeta, né? Isso não vai ser possível. Mas a ideia da Agenda 2030 é que, então, a partir de novas tecnologias e novas estratégias de produção e consumo, a gente consiga, então, mitigar os efeitos sobre o meio ambiente e ainda assim promover crescimento econômico e inclusão social. Gabriela? Pode falar. O Lucas colocou uma questão aqui no chat e ele disse: as recomendações na Agenda 2030 não têm peso jurídico, mas pode ter influência para a tomada de decisão? Digo isso por conta do acordo da União Europeia, que dependia da postura do Brasil frente à defesa do meio ambiente. Além disso, é curioso ver a diferença de recursos de poder entre os atores internacionais para adotar as recomendações ou não, principalmente com o impacto das multinacionais. Sem dúvida, Lucas, impacta muito. Foi o que eu disse. Eu só queria deixar claro para vocês que não é um compromisso jurídico, no sentido de que não tem uma pena, no caso de descumprimento, uma pena jurídica, uma aplicação de uma sanção. Mas, sem dúvida, eles interferem muito nas relações. É um compromisso político importante. Né? Então, a gente tem, eu conheço menos, tá, sobre essa questão dos ODS no setor privado, né, entre as empresas, mas eu sei que já existem estratégias de fundos de investimento que só captam investimento, só investem em projetos que sejam projetos ambientalmente corretos, que promovam o desenvolvimento sustentável nessas diretrizes que a gente coloca. Então, eles influenciam, sim, e muito a tomada de decisão dos países. Primeiro, porque pega bem, né? Então, pega bem para os países estar seguindo os ODS, pega bem para as empresas estar seguindo os ODS, e isso pode influenciar o padrão de consumo das pessoas. Então, se eu sei que uma marca não usa trabalho escravo, eu posso deixar de consumir dessa marca. E ela pode perder mercado porque ela não está inserida numa proposta de desenvolvimento sustentável que faça essa conciliação aí entre inclusão social e crescimento econômico. Então, sem dúvida, os ODS impactam e muito a decisão, tanto dos atores públicos, e aí eu falo com maior tranquilidade porque eu trabalho na administração pública municipal, então eu como servidora pública, e com certeza impactam também a iniciativa privada nas suas tomadas de decisão. Vou passar então para o nosso segundo bloco, tá? Só para a gente não atrasar. Não pretendo, nesse segundo bloco, o nosso objetivo é passar pelos objetivos de desenvolvimento sustentável, para vocês conhecerem o que eles contemplam e o que eles não contemplam. Então, as primeiras coisas que eu gostaria de falar para vocês são: temos, então, 17 objetivos. Os 17 objetivos são considerados indissociáveis. Isso quer dizer, você não consegue implementar a Agenda 2030, eu vou erradicar a pobreza.
Dá para erradicar a pobreza sem promover uma educação de qualidade? Não dá. E eu vou tentar mostrar para vocês como as coisas estão interrelacionadas, tá? Então, eu quero que vocês olhem para essa agenda, para esses objetivos, como objetivos que são indissociados e que eles têm um reforço positivo. Quando você melhora uma coisa, você acaba melhorando outras também. Além disso, eu preciso que vocês saibam que na Agenda 2030, a gente tem metas de resultado. Dentre essas 169 metas, a gente tem metas de resultado e metas de implementação. As metas de resultado são aquelas que começam com 1.1, as metas do ODS 1 vão começar com 1.1, 1.2, 1.3. Essas metas de resultado são onde a gente quer estar em 2030. E aí depois a gente tem as metas de implementação, que são as metas que começam com 1A, 1B, 1C. Essas metas, elas estão olhando para o que a gente tem que fazer em termos de meios de implementação para alcançar esses resultados. Então, basicamente, eu vou dar um exemplo. No objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, a gente tem metas de implementação que falam, por exemplo, de ampliar os recursos destinados à assistência social. Então, basicamente, se você não tiver mais recurso, se você não tiver um arcabouço legal, institucional, uma série de coisas, você não consegue atingir os objetivos finalísticos que estão aí nessas metas de resultado. Vamos agora para o intensivão 17 ODS. Gente, eu não pretendo esgotar o tema. Eu só gostaria que vocês tivessem minimamente um contato com o conteúdo da agenda, né? Então, eu vejo muito curso de introdução aos ODS que não passa pelo conteúdo da agenda, que fala só, olha, tem 17 ODS. Mas os 17 ODS, a gente precisa entender mais do que eles tratam. Então, eu trouxe para vocês um resumo não extensivo, só para vocês terem um contato mínimo com esse tema. Então, todos os objetivos têm nome e apelido, né? Então, na verdade, o objetivo 1 é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Mas o apelido dele é a erradicação da pobreza, que é esse título mais curtinho. Então, todos os objetivos vão ter essa estrutura em que eles têm nome e apelido. Além disso, tem o símbolozinho, que são os quadradinhos coloridos, né? Gabriela, a Bárbara deixou um comentário aqui que só a Agenda 2030 dá um curso superior. Sim, sem dúvida. Eu fiz uma especialização na ENA, foram 4 meses, de manhã, de tarde, de noite, sabe, assim, e ainda assim não esgotei, claramente o tema não está esgotado. Mas é só para dar um overview, é só para vocês terem uma ideia, uma noção geral, e é para partir da minha experiência também, para contar para vocês do que se trata, tá? Então, não se cobrem em relação a conhecer todos os temas, mas eu queria mostrar para vocês, em primeiro lugar, quais já constavam entre os ODMs, né? Então, a erradicação da pobreza já constava entre os ODM. Uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio falava de redução da pobreza e da fome, e tinha, então, um dos objetivos, e uma das metas já era reduzir pela metade o número de pessoas vivendo em extrema pobreza. A diferença é que as metas do ODS 1, em relação aos ODMs, é que elas buscam enfrentar a pobreza entendida de forma multidimensional. Ou seja, ela não está preocupada só com a pobreza monetária. Não é pobre só aquele que não tem recursos econômicos, financeiros, mas é também aquele que não tem acesso aos serviços básicos. Então, acho que essa é uma grande diferença entre a leitura desse tema na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a leitura na agenda dos ODS. Objetivo 2. Nome: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Você viu que já tem aí meia dúzia de objetivos dentro de um só. Apelido: nomes é agricultura. Já constava entre os ODMs o combate à fome, só que ele dividia o objetivo 1 com a erradicação da pobreza.
o que muda no ODS quando ele passa a dividir o espaço com a agricultura sustentável? O que isso impacta na leitura desse compromisso? Impacta justamente nesse sentido. Vocês têm que olhar para todos os ODS a partir dessa chave de integração entre o social, o econômico e o ambiental. Então, não basta que as pessoas... É claro que é super importante que as pessoas não passem fome, né? É muito importante, mas não basta que elas não passem fome. A gente precisa que elas não passem fome e que os alimentos que sejam produzidos para que elas não passem fome sejam produzidos de uma forma que não prejudique o meio ambiente, né? Então, assim, que não ferre com a possibilidade da produção de alimentos no futuro. Então, essa é a grande diferença entre a leitura desse tema entre os ODS e os ODM. Bom, objetivo 3, saúde e bem-estar. Sou apaixonada porque trabalhei 3 anos na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Então, é meu xodó, né? Mas eu tenho críticas em relação a ele. Gabriela. O objetivo 3 fala em assegurar uma vida saudável. Oi. Vamos só deixar as perguntas para o final dos 17 ODS, senão eu tenho a impressão de que a gente não vai conseguir dar conta. Pode ser, eu deixo para comentar para você depois. Combinado. Vamos acumular as perguntas em relação a esse bloco. E aí, assim que eu terminar os 17, aí a gente faz as perguntas desse bloco, porque senão a gente não chega no terceiro bloco. Objetivo 3, minha crítica em relação ao objetivo 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Mas as metas do ODS 3, elas estão focadas em... Então, elas já constavam entre os ODMs. O ODM 4, 5 e 6 já tratavam ODMs tratavam de saúde, para vocês terem ideia da importância desse tema em termos sociais na pactuação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, os ODMs 4, 5 e 6 tratavam da mortalidade infantil, da saúde materna e do combate a doenças como HIV/AIDS, tuberculose e malária. Beleza. O que o ODS faz? Ele traz, além desses temas que continuam sendo importantes, o combate a doenças crônicas, o combate a mortes resultantes de desastres e acidentes no trânsito. Bom, eu podia ficar aqui falando 3 horas sobre o ODS 3, porque eu sou apaixonada por esse tema, mas a crítica é que, apesar do ODS chamar saúde e bem-estar, ele está muito focado no tratamento, está muito focado nas questões de saúde e muito pouco focado na promoção de saúde e bem-estar. Está muito mais focado morte. E eu coloquei para vocês, né? Eu nem sei se essa frase é verdadeira, né? Assim, é a minha opinião, que em tempos de pandemia, de Covid-19, esse ODS é ainda mais impactado do que os demais. Aí vocês vão falar, poxa, mas todos os ODS são impactados pela pandemia? Sim, são. Mas quando a gente pensa nos recursos da saúde, a gente tem que pensar que os recursos da saúde acabam sendo drenados pelo combate à pandemia e que outras áreas da saúde ficam descobertas. Então, a gente pode ter aí, pós-pandemia, uma piora no desempenho dos nossos indicadores de saúde por conta dessa drenagem de recursos que acabam indo para o combate à pandemia. Mas a gente vai ver que, na verdade, todos os ODS são impactados pela pandemia. Isso é inevitável. Objetivo 4. Educação de qualidade. Bom, o objetivo 4 é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Já era ODM 2, promover educação básica de qualidade para todos. A diferença é que o ODS 4 fala de promover todos os níveis de educação. Então, a gente está falando não só da educação básica, mas a gente está falando da educação básica, do ensino médio, o ensino médio é básico também, desculpa. A gente está falando de ensino superior, a gente está falando de educação, né, informal, a gente está falando aí de todos os níveis da educação. Objetivo 5, igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Ai, gente, eu preciso fazer uma nota mental. À medida que a gente vai vendo os ODS, vocês vão vendo, meu marido é professor de filosofia. E aí ele fala que para ele parece utopia, né? Assim, imagine all the people.
uma coisa assim utópica, né? Perseguir esses objetivos de alcançar a igualdade de gênero, ou erradicar a pobreza, erradicar a fome. Mas a gente precisa entender que a gente está estabelecendo metas ousadas para que os países busquem esses objetivos, né? E que é claro que a gente não vai chegar em 2030 com todos os problemas do mundo resolvidos. Mas se a gente trabalhar visando alcançar a igualdade de gênero, talvez a gente chegue em 2030 com um mundo um pouco menos desigual na perspectiva de gênero. Então, já constava no ODM 3 igualdade entre os sexos e valorização da mulher. A diferença é que no ODS 5 essa igualdade está em diversos campos, por meio do empoderamento, o esforço da promoção da igualdade de gênero, enfim. É claro que eu quero que vocês leiam o ODS 5 como um ODS transversal. A gente tem que promover a igualdade de gênero quando a gente estiver promovendo todos os ODS e não só o ODS 5. ODS 6 não constava entre os ODMs. Então, a gente não falava em assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todos. E é engraçado, porque a gente pensa, nossa, entre os problemas sociais, a questão do acesso à água e ao saneamento parecem as questões mais básicas, assim, da vida, né? Não dá para pensar uma vida, tem gente que vive sem acesso à água potável, sem saneamento, né? E isso impacta, se você não cuida do saneamento, você não está cuidando da saúde, né? E aí você começa a ver as interconexões entre esses temas. O ODS 6 fala de proteger as nascentes, os rios, as bacias e o compartilhamento de tecnologias de tratamento de água. Objetivo 7, que foi aquele que eu já adiantei com a pergunta do, não sei se foi da Ana ou do Lucas. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Tá o resumo aí de todas as metas do ODS 7. O acesso, não adianta só ter acesso à energia, que é uma das coisas que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, mas esse acesso não ser constante, ele não ser confiável, as pessoas ficarem períodos sem essa energia. Não adianta ele ser um acesso a uma energia que prejudique o meio ambiente, ele tem que ser um acesso que busque fontes de energia sustentável. E não basta ele ser um acesso que seja maravilhoso, né? Ele é super confiável, sustentável e moderno, só que ele é caro. Então ele tem que ter ainda um preço acessível para as pessoas. Não constava entre os ODMs e as metas do ODS, ideia de tentar estimular a transição energética de fontes não renováveis e poluidoras para as fontes renováveis e limpas. ODS 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. Gente, o tanto que eu já discuti essa história do que é um trabalho decente, não tá no gibi. Não constava entre as metas dos ODMs, e as metas do ODS 8 buscam, então, condições para estabilidade e sustentabilidade da economia dos países, por meio de políticas que incentivem o empreendedorismo, a criação de empregos de forma sustentável e inclusiva. Então, basicamente, a ideia é, a gente quer promover o crescimento econômico, mas não é um crescimento econômico a qualquer custo. E não é um crescimento econômico a custo de um trabalho que seja um trabalho forçado, um trabalho escravo, dependente. Então, todas essas questões relacionadas ao trabalho decente estão previstas no ODS 8. ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. Podiam ser 3 ODS diferentes, né? Mas a ideia é que a gente precisa construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Também não constava entre os ODMs. E as metas do ODS 9, então, visam tratar um pouco disso que eu conversei com a Ana, né? A gente precisa de inovação. Produzindo da forma como a gente está produzindo, a gente não vai chegar num desenvolvimento sustentável. A gente precisa da questão da inovação. A gente precisa mudar a forma como a gente está produzindo para conseguir produzir mais e melhor de forma mais eficiente. Objetivo 10, redução das desigualdades. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Também não constava entre os ODM, e as metas do ODS 10, elas buscam não apenas sanar a desigualdade econômica, da qual a gente já falou, mas combater as discriminações de todos os tipos, idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica,
Para o Brasil, o ODS 10 é muito importante, porque a gente tem uma desigualdade de raça muito importante ainda. Então, o ODS 5 está voltado para a desigualdade de gênero, mas o ODS 10 trata das desigualdades como um todo. ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Aí vocês vão falar, nossa, mas a agenda toda não é para ser mais sustentável? Por que tem um ODS específico das cidades? O que tem a ver? Bom, a gente tem aí um mundo que é cada vez mais urbano, né? O mundo as pessoas vivem cada vez mais em cidades. E viver em cidades traz alguns problemas, né? A gente tem problemas relacionados à urbanização, como a mobilidade urbana, a gestão de resíduos sólidos, o saneamento, o planejamento ou a falta de planejamento. Então, o ODS 11, ele trata, as metas do ODS 11 falam desses problemas, que são problemas que ficam ainda mais exacerbados porque a gente mora em cidades. Então, ele trata de habitação, mobilidade urbana. Então, a ONU definiu um objetivo específico voltado para a questão das cidades. Esse é aquele objetivo que eu falei para vocês, que trata um pouco dessa questão da agenda, que é consumindo e produzindo do jeito que a gente está consumindo hoje, a gente não vai ser sustentável. A gente precisa de mais eficiência no uso dos recursos e a gente precisa priorizar, então, que os atores sejam engajados nesse sentido. Então, o ODS 12 de produção e de consumo sustentáveis. ODS 13, só o ODS 13 dava uma discussão enorme, tem ou não tem mudança climática? O ODS 3 fala sobre ação global contra a mudança do clima, e o ODS 13 é um ODS muito meio, né? Ele fala de tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, e basicamente a ideia é reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação dos países, e dos estados e dos municípios. Aumentar a conscientização sobre a necessidade de mitigação global do clima, adaptação, redução do impacto e alerta precoce à mudança climática. Do meu marido, ele fala que é o ODS da baleinha, então eu pus uma baleinha em homenagem a ele. O ODS 14, apesar de chamar vida na água, na verdade ele fala da vida no mar. Né, ele fala da conservação dos recursos marinhos. Ele fala em conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Ele está voltado principalmente para reduzir o impacto das atividades humanas, como a poluição, a pesca predatória, a perda de habitat e a introdução de espécies invasoras e a acidificação dos oceanos. ODS 15, eu coloquei uma foto do coelhinho. Se vocês estão ouvindo um barulho de alguém cavando aqui no meu quarto, é o coelhinho. Eu tenho um coelhinho que é o Tato, então eu coloquei um coelhinho em homenagem ao Tato. O ODS 15 fala de proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Entre os ODMs, a gente tinha um ODM que falava de vida e respeito ao meio ambiente. Então, esse tema já estava tratado nos ODM. A diferença é que agora está muito mais especificado quais são os nossos desafios. ODS 16. O ODS 16 é outro daqueles que a gente podia ter 3 objetivos separados, né? Que é paz, justiça e instituições eficazes. O objetivo 16 fala em promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Só isso. Ele é um ODS que inclui temas sensíveis como combate à exploração sexual, tráfico de pessoas, tortura, enfrentamento à corrupção, ao terrorismo e às práticas criminosas, especialmente aquelas que ferem os direitos humanos. Por fim, objetivo 17, parcerias e meios de implementação. Vocês vão perguntar, mas precisa de um ODS 17? Né, assim, já não tem meta de resultado, aí tem meta de implementação em cada ODS. Precisa de um ODS 17. O ODS 17 é aquele que fala em fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, nos ODM, a gente tinha um ODM que chamava o ODM 8, Todos Juntos pelo Desenvolvimento.
Mas, basicamente, esse ODS está voltado para dar condições de possibilidade para a gente executar a agenda. Então, ele está voltado para o desenvolvimento de capacidades por meio da cooperação Sul-Sul, transferência de tecnologia, intercâmbio de dados, bem como assistência social aos países em desenvolvimento. Temas que não estão ou estão muito subrepresentados na Agenda 2030, essa é a minha parte favorita, e eu encerro esse tema, esse capítulo, momento 2 da nossa conversa. A gente tem muito pouca coisa que trate sobre cultura, esportes, lazer e drenagem. Drenagem é um tema que eu conheço menos, mas é um tema importante para as cidades, né? Então, drenagem urbana, a questão de como a água da chuva escoa para as cidades é um tema importante e ele não está representado. Mas o que eu sinto mais falta é, principalmente, cultura, esportes e lazer. São temas que estão bem subrepresentados na Agenda 2030. Encerrei a segunda parte, vamos para as perguntas. Marina, conta para mim, quem que está com dúvida? Bom, tem alguns comentários e perguntas, vamos lá. A Ana Beatriz comentou que até porque segurança alimentar e agricultura sustentável estão diretamente relacionadas com o combate à fome. O João Henrique complementou dizendo que o modelo de agricultura que temos hoje, além de ser predatório, gera muito desperdício e não alimenta a todos. E o Lucas pergunta sobre o grande número de objetivos e metas. Ele pode ser uma brecha para as grandes empresas focarem apenas nos objetivos em que se destacam e deixem os outros de lado? O Roberto disse que nós, engenheiros agrônomos, temos uma grande responsabilidade na difusão dessa visão. A Nathalie diz, infelizmente, a Agenda 2030 não trata da mesma forma o combate à discriminação de gênero e à discriminação racial, que sequer é mencionado no documento da ODS. Combater a desigualdade de gênero, sem dúvida, é imprescindível, mas me pergunto como não foi pensado em momento algum tratar a desigualdade racial, que é tão importante. Afinal, se gênero foi explicitamente mencionado como problemática em um ODS próprio, a raça também deveria, mas é mencionada em apenas uma meta. O Roberto concorda com a Nathalie, não sei como é, perdão, diz que também observou isso, desde que cursou a disciplina, nada consta em relação a essas questões. O Ronildo perguntou quem monitora o alcance das metas no Brasil, se os indicadores estão disponíveis e atualizados. A Suzane compartilhou um website que aparentemente mostra esse acompanhamento. A Nathalie compartilhou um site da CNM e a mandala municipal para o acompanhamento. Foram esses os comentários e perguntas. Amo a CNM, eu vou falar dela nesse momento. Sobre as perguntas. Perguntas muito interessantes. Como eu disse para vocês, eram muitos atores envolvidos na pactuação da agenda, a agenda ficou muito extensa, com um conjunto muito amplo de metas e objetivos. São 169 metas. E não dá para ter meta para tudo, mas tem meta para quase tudo. Então, por isso que eu acho interessante esse slide que fala dos temas que estão subrepresentados. Sobre a questão racial, as metas foram pactuadas globalmente. Como as metas foram pactuadas globalmente, a questão de raça, ela não é uma questão em todos os países, né? A questão racial, ela depende da história do país com as suas políticas e com a sua forma de colonização, com a sua forma de relação entre as pessoas. Então, é por isso que a questão da desigualdade de gênero tem um ODS específico, mas a de raça não. Porque a questão de gênero é uma questão mundial, é uma questão que está presente em todos os países, mas a questão racial não. A questão racial, ela tem mais importância e menos importância em países diferentes. Então, é por isso que a gente não tem um ODS específico para raça, mas aí a gente faz esse processo de nacionalização e municipalização pensando na importância da questão de raça, e aí ela pode sim ganhar um destaque relevante no ODS 10. Vou contar para vocês como está sendo o processo no município de São Paulo. Vou entrar no bloco 2, tá? No bloco 3. O que a gente vai olhar no bloco 3, que na verdade é 4? A gente vai olhar para esse processo de localização dos ODS, que é justamente esse processo de tradução dessa agenda global para a realidade local. Os ODS, eles não são automaticamente implementáveis em todos os lugares. Os diversos países e os diversos estados e municípios têm que olhar para essa agenda
e verificar como ela se aplica à sua realidade. Então, nesse momento, eu trouxe para vocês as seguintes perguntas. A gente não vai conseguir passar por todas. Eu vou pular as últimas duas, porque as últimas duas a gente vai tratar mais amanhã. As questões relacionadas aos desafios de implementação, a gente vai tratar na nossa roda de conversa com a Yumina e o Paulo. A Yumina está por aí? Ela me avisou que não pôde vir. Teve alguma questão. Não tem problema. Fiquem tranquilos. Amanhã teremos eu, Yumina e Paulo falando sobre os desafios de implementação. Mas por questões de tempo, eu vou focar nessas questões que vocês até já perguntaram. Tá, mas como que a gente implementa os ODS? Tá, mas como que a gente monitora os ODS? Então, eu vou... Essas últimas 3 perguntas, ou as últimas 2, a depender de quanto tempo a gente gaste, a gente vai deixar para amanhã, porque a gente vai discutir elas a partir da da cidade. O parágrafo 5 estabelece que as metas são definidas como ideais globais, com cada governo definindo suas próprias metas nacionais, guiados pelo nível global de ambição, ou seja, as metas, quando definidas Gabriela, nacionalmente, municipalmente. Oi? Eu acho que o seu som travou um pouquinho. Você pode voltar um pouquinho a sua fala? Tem algumas pessoas comentando que travou para elas. Tá. Se continuar travando, eu vou pedir para você assumir a projeção dos slides, aí eu entro pelo celular pelo 4G. Mas vamos tentar continuar assim, e aí se tiver algum problema, a gente muda a logística da apresentação. O que eu quis dizer foi só que a gente vai deixar algumas dessas perguntas, dessa última parte da minha exposição, que é para amanhã, porque amanhã a gente vai ter aí a perspectiva com o professor Paulo. Então, eu vou trazer para vocês, principalmente, como serão implementados os ODS, né? O que a Agenda 2030 fala sobre implementação e o que ela fala sobre o monitoramento. O parágrafo 50 e que cada governo tem que definir as suas metas nacionais, guiadas pelo nível global de ambição, mas levando em conta as circunstâncias nacionais. Cada governo também vai decidir como essas metas devem ser incorporadas aos seus processos de planejamento. Então, eu quis trazer para vocês um pouco sobre como foi esse processo no Brasil, né? Então, a gente teve uma negociação internacional, da qual o Brasil fez parte ativamente. Gabriela. Só que uma vez pactuada essa agenda global, a gente precisa... Oi. O pessoal está dizendo no site que está travando bastante. Eu acho melhor eu fazer a projeção dos slides, como você tinha sugerido, porque está travando para bastante gente. Tá bom. Foi por isso que eu te mandei, para a gente, caso de internet não cooperativa. Estou acessando aqui pode, pelo por favor, celular parar... a minha prova, hein, Maria? Tá. Você pode parar de apresentar, por favor? Claro, só um minutinho. Vou abrir aqui. Todos estão vendo? Sim. Pronto. Vocês estão me ouvindo melhor agora? O pessoal disse que sim. Maravilha. Sucesso. Não, agora eu vejo, porque no celular eu vejo o chat, porque eu não estou compartilhando a tela. Tranquilo. Então, nesse último momento desse nosso dia de hoje, eu queria só compartilhar com vocês um pouco sobre como foi esse processo de nacionalização dessas metas, né? Então, o parágrafo 55 da Agenda 2030, ele já fala, olha, as metas são globais, cabe aos países, eles são ideais globais, cabe aos países decidirem sobre como eles vão fazer a nacionalização dessas metas. Pode passar, Marina.
Então, depois de pactuadas essas metas, a gente tem um processo de nacionalização dessas metas. Então, a gente tem um processo aí de tradução dessas metas globais para a realidade nacional. Então, a gente tem aí que definir uma governança de como que essas metas vão ser implementadas. A gente tem que adequar essas metas e esses indicadores para as informações que são produzidas no Brasil. E depois disso, a gente ainda tem que fazer um processo de localização que traduza essa realidade nacional para o local, para uma governança subnacional, para a disseminação da agenda, para as questões locais. Então, a gente tem dois processos. A gente tem um processo de nacionalização e a gente tem um processo de interiorização. Pode passar, Marina. Então, no Brasil, como foi feito esse processo? No Brasil, a gente teve um processo de sensibilização dos atores, de implantação de uma governança e de adequação das metas globais com indicadores nacionais. Pode passar. Então, no âmbito federal, foi estabelecido, então, por meio de um decreto, em 2016, uma Comissão Nacional dos ODS. Essa comissão, ela era uma comissão, eu falo era, porque ela não está mais funcionando, né? Ela foi extinta por meio daquele decreto de abril de 2019 do presidente Bolsonaro, que extinguiu uma série de conselhos e comissões de participação da sociedade civil. Então, a gente tem que a estratégia adotada pelo governo federal em 2017 foi estabelecer uma comissão, e essa comissão tinha como finalidade internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 no Brasil. Pode passar. Essa comissão, que ficou vigente, então, de 2017 a 2019, elaborou um plano de implementação nacional dos ODS. E esse plano tinha essa série de eixos aí, né, que vocês estão vendo na tela que a Marina está compartilhando. Então, a gente teve, então, essa estratégia de elaborar um plano de implementação. E esse plano passa, então, por definir metas nacionais, indicadores, mas também por engajar os demais entes subnacionais. Porque, na realidade, o Brasil, né, a União sozinha, não vai implementar ODS nenhum. Porque quando você pega a divisão de responsabilidades entre os entes da Federação Brasileira, a gente tem que grande parte dos compromissos da Agenda 2030 são de responsabilidade dos municípios. Então, não basta definir uma agenda nacional, a gente tem que mobilizar os gestores municipais e estaduais para que eles incorporem esses compromissos aos planejamentos. Pode passar? Então, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, fez esse trabalho maravilhoso de mais de 500 páginas, onde ele avalia cada uma das metas e como elas se aplicam à realidade brasileira. Então, fizeram esse processo não foi ratificado pelo presidente. Ele foi apresentado ao presidente Bolsonaro para ratificação e ele não foi ratificado. Então, apesar de ter um conjunto de metas nacionais, elas são metas técnicas, propostas pelos técnicos. E está ouvindo bem? Oh, Deus do céu. Espera aí, vamos tentar o computador de novo. Som tá esquisito? O que quer dizer o som tá esquisito? Tá meio baixo e entrecortado. Tá meio baixo. Vamos tentar o computador de novo. Talvez com fone, Gabriela. Eu tenho 1 milhão de fones e o meu computador não se dá bem com fone. Vocês estão ouvindo? Sim. Então, vamos tentar continuar assim. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Vamos tentar continuar assim. Você passa para mim, Marina? Então, a gente teve um processo, então, de nacionalização das metas. O IPEA olhou para cada uma das metas globais e avaliou se elas se aplicavam ou não à realidade do Brasil. Tiveram algumas metas que o IPEA definiu que não se aplicam à realidade do Brasil. A meta 5.3, por exemplo, fala da questão de acabar com a mutilação genital feminina e os casamentos forçados precoces. E o IPEA entendeu que essas práticas nocivas não acontecem com frequência no Brasil. Então, por isso, eles decidiram não nacionalizar essa meta.
Bom, como eu falei para vocês, depois desse processo de nacionalização, a gente precisa de um processo de localização ou de municipalização, porque grande parte desses compromissos são de responsabilidade dos estados e municípios. Então, depois da gente ter esse processo de nacionalização, a gente precisa ampliar o conhecimento da Agenda 2030 entre os estados e municípios, disponibilizar ferramentas, capacitar os gestores, conhecer a realidade local e tudo mais. Pode passar. Essa é uma foto da turma da especialização da ENAP. E eu trouxe para vocês, não só porque nós somos lindinhos, mas são 100 especialistas em ODS, gestores municipais, de 80 municípios diferentes. E essa foi uma estratégia da Escola Nacional de Administração Pública, do Poder Público Federal, de tentar levar essa pauta para os municípios. Então, essa especialização foi uma estratégia do governo federal para municipalizar a Agenda 2030. Pode passar? Eu gosto muito desse slide especificamente, em que ele traz uma série de estratégias que os municípios devem adotar. Então, sensibilizar os atores, conhecer a situação atual, estabelecer estratégias de monitoramento, definir prioridades, governança, estabelecer parcerias e incorporar os ODS aos seus instrumentos de planejamento. Pode passar? Então, eu trouxe para vocês um pouco mais da realidade que eu conheço, que é a realidade do município de São Paulo, porque eu participei desse processo, estou participando desse processo de municipalização da Agenda 2030. Então, o município de São Paulo tem uma lei que determina que a Agenda 2030 deve ser diretriz das políticas públicas municipais. Pode passar? Essa lei foi regulamentada municipal, então a gente tem uma comissão municipal que conta com a participação do poder público e da sociedade civil, e que é uma comissão que não só é uma comissão consultiva, mas ela é uma comissão deliberativa, ela toma decisões sobre como a agenda municipal deve ser implementada, como a Agenda 2030 deve ser implementada no município. Pode passar? Na Prefeitura de São Paulo, a gente estabeleceu um grupo de trabalho intersecretarial, composto por todas as secretarias do município, e elaborou um trabalho que é um diagnóstico de indicadores de monitoramento da cidade de São Paulo, para tentar subsidiar os trabalhos da comissão, porque a comissão tem como tarefa propor uma Agenda Municipal 2030, ou seja, um conjunto de metas e indicadores que traduzam a realidade do município de São Paulo. Pode passar? Enfim, a importância da integração dos instrumentos de planejamento. Pode passar, que não vai dar tempo de falar sobre isso. Essa é só uma propaganda do curso que a gente fez na IMASP, a Escola Municipal de Administração Pública. Então, uma das estratégias de sensibilização da população e dos servidores em relação ao tema foi esse curso de introdução aos ODS. Pode passar? E aí vocês me perguntaram como que vão ser monitorados esses ODS. Tem uma série de indicadores propostos globalmente, mas os municípios, os estados, os países devem avaliar se essas informações estão disponíveis e se elas se aplicam às suas realidades. Então, no nível global, a gente teve um grupo que propôs uma série de indicadores. Pode passar? No nível nacional, a gente teve o IBGE trabalhando para propor indicadores que fizessem sentido a partir daquela nacionalização do IPEA, indicadores que fizessem sentido para monitorar a agenda no âmbito nacional. Pode passar? No âmbito do município de São Paulo, que é o que eu conheço um pouco mais, a gente tem o Observa Sampa, que é um site no qual tem uma série de indicadores municipais, que a gente escolheu como plataforma para fazer o monitoramento dos ODS em São Paulo. E quem está definindo quais indicadores vão ser usados para esse monitoramento é a Comissão Municipal ODS. A Comissão Municipal ODS, que conta com uma série de organizações da sociedade civil,
Conta, inclusive, com a USP. O representante da USP na Comissão Municipal ODS é o professor Paulo, que vai falar com a gente. E a representante da artigo 19 na Comissão Municipal ODS é a Yumina, que também vai falar com a gente. Pode passar? Eu acho esse dado bem interessante, né? Não é só gastar dinheiro, né? É direcionar os recursos que são gastos para essas prioridades, que são a implementação da Agenda 2030. Mas o PNUD, ele estimou que essa agenda exigirá a mobilização de recursos na casa de trilhões de dólares. Eu acho que esse número é impactante, né? Trilhões de dólares. Eu vou encerrar a minha fala por aqui, para a gente ter 15 minutos, que a gente começou 10 minutos depois, a gente pode ir até as 2h40, né, Marina? Podemos sim. Eu queria só aproveitar, já que a gente está chegando no final, pedir para todo mundo mandar novamente os nomes aqui no chat para fazer o controle da presença, antes que o pessoal comece a sair em debandada. Por favor, mandem os nomes, e aí podem já ir abrindo o microfone para fazer suas perguntas, comentários. Marina, uma última coisa, passa para o penúltimo slide, que é o meu momento merchan. Você quer que eu apresente? Você parou de apresentar? Se quiser, eu apresento. Estou abrindo aqui, só um minutinho. Passa para o penúltimo slide, que é o meu momento merchan. Prontinho. Não é esse? É esse. Momento merchan. Momento merchan, gravei um curso sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Instituto de Educação da PUC Campinas, que é um instituto que chama Instituto Analética, e eles vão disponibilizar o curso online. É um curso pago, mas não é muito caro, então quem quiser saber mais sobre isso, tem um e-book, tem, enfim, um curso da Analética. Quem quiser saber mais sobre os ODS, o Local Lab ODS, que é um conjunto desses especialistas que se formaram na ENAP, fez uma parceria com a Estratégia ODS, que é uma coalizão de organizações da sociedade civil, para disponibilizar um curso gratuito online no YouTube, focado na implementação de ODS em municípios. E última coisa, estamos com uma consulta pública aberta sobre a Agenda Municipal 2030, então se vocês puderem participar, é no site do Participe Mais. A Prefeitura de São Paulo não pode divulgar nos seus canais oficiais por conta do período eleitoral, sim, tem isso ainda. Então, estão lá disponíveis 87 metas com trocentos indicadores propostos pela comissão para que vocês avaliem, critiquem, sugiram. E seria incrível poder contar com a participação de vocês. Acabou o momento merchan, pode passar para o último. Eu posso disponibilizar o meu e-mail? Posso, tá aqui, ó. Muito obrigada. Dúvidas? Esse é o Tato, meu coelho. Tá aparecendo aí, bem sustentável. E o meu e-mail é gabrielachabu@usp.br, porque além de tudo, eu estou fazendo uma segunda graduação em Direito. Então, eu sou estudante da USP, que nem muitos de vocês. Agora sim, estamos abertos para perguntas, comentários, dúvidas, sugestões. Marina, tem alguma no chat que você queira já compartilhar? Deixa eu ver aqui, porque entraram vários. Tem um pedido que o Roberto fez, se caso a gente tenha tempo amanhã, para você poder falar um pouco mais sobre o seu cargo como analista de políticas públicas, quais as questões que você tem se debruçado a resolver, atuação e implementação de ações, e a Vitória concordou com essa sugestão dele. Eu não posso falar muito, porque eu tenho que tomar cuidado com o quanto eu falo que eu sou analista de políticas públicas, porque a gente está em período eleitoral, e eu tenho que tomar cuidado com uma proibição da Controladoria Geral do município, que é não fazer uso do cargo para promoção política. Eu tenho que tomar só cuidado, porque a Agenda Municipal 2030 é uma estratégia que está sendo adotada por essa gestão. Eu não sou comissionada, eu sou servidora de carreira, mas eu preciso tomar só um pouco de cuidado, então eu vou... Vocês vão ter meu e-mail, vocês podem me perguntar mais, eu posso contar mais para vocês por e-mail.
mas eu não vou contar muito, porque tem essa restrição do período eleitoral. Então, eu evitei um pouco falar especificamente sobre isso. Pode falar, Marina. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Lista de chamada, lista de chamada. Não tem mais nenhum comentário no chat. Tem ainda um tempinho, se alguém quiser abrir o microfone. E a gente vai poder conversar mais amanhã. Amanhã, então, a gente vai falar sobre os desafios de implementação da agenda, sobre a perspectiva do poder público, da sociedade civil e da academia, com a participação da Iúmina e do professor Paulo. Então, amanhã a gente vai ter mais tempo aí para conversar. Hoje era mais corrido mesmo, que a ideia era que eu trouxesse todas essas informações para amanhã vocês estarem preparados para participar da roda de conversa, debate com a gente. Último aviso, aproveitando a pergunta da Samantha, a gente teve uma questão técnica com o link da chamada, então amanhã é o mesmo link que a gente usou hoje, o link dessa chamada aqui, podem retornar por ele. Maravilha, queridos. Se não tiverem mais dúvidas, eu tenho uma reunião da Câmara Temática de Fortalecimento Institucional, e é uma das câmaras temáticas que está discutindo a municipalização da Agenda 2030 na cidade de São Paulo, e eu preciso sair. Muito obrigada pela participação de vocês, pelos comentários, pelas sugestões, pelas dúvidas, e a gente se fala amanhã. Muito obrigada, Gabriela. Até amanhã para todo mundo que puder participar.